Boa tarde! Este é o programa Sol de Gaia, Espiritualidade com Consciência. Eu sou Kátia Gaia e te recebo hoje com muito carinho neste programa muito especial e espero que você sintonize comigo e fique aí, ouvindo as mensagens, a nossa entrevista, a previsão do tarô. Hoje tem um tarô diferente, então acesse, assistam e principalmente interajam, mande suas perguntas, tanto dos temas que iremos abordar, quanto para o tarô, ok? Então, inicialmente, a nossa mensagem. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram pensamentos. Imagine que você seja uma fábrica. De modo semelhante a uma fábrica, você assimila determinadas substâncias, alimento, água, ar, e por meio de diversos recursos, fabrica seus próprios produtos, energia, metabolismo, hormônios, batida do coração, movimentos pulmonares. Com isto, resíduos inúteis são expelidos, suor e todos os tipos de secreções. Mas isso corresponde apenas à matéria grosseira, à esfera visível, pois você percebe ainda o ambiente, o que está à sua volta, com os olhos, com os ouvidos, com todos os sentidos. Como, por exemplo, sentimentos peculiares de outras pessoas, estado de espírito e, enfim, elabora-os. Por conseguinte, é natural que devolva ao seu ambiente determinados tipos de pensamentos e sentimentos. Mas você não está sozinho nesse imenso mundo. Ainda há alguns milhõezinhos de pessoas neste planeta agindo desta forma. E em tudo o que diz respeito a sentimentos e pensamentos, todos nós fazemos sempre o mesmo. Assimilamos sentimentos e depois externalizamos alguns. Energeticamente falando, vibramos em uma determinada frequência, captamos vibrações de outras pessoas que também nos influenciam, do mesmo modo que nossas vibrações influenciam as outras pessoas. Neste caso, as pessoas ao nosso redor são mais influenciadas por nós e é claro que as mais próximas as captam mais fortemente. Reconhecer isso nos mostra nossa liberdade, ao mesmo tempo em que a nossa responsabilidade. O que não está em nosso corpo vibratório não pode nos acontecer. Nada. É preciso que algo tenha a ver conosco, mesmo que à primeira vista não possamos compreender. E nós temos total liberdade para escolher a nossa frequência vibratória e, por meio do livre-arbítrio, modificá-la novamente e elevá-la. Podemos escolher nosso ambiente, aclarar nossos pensamentos e observar nossos sentimentos mais de perto. Com isto, nos aproximamos mais na direção de quem realmente somos, livres, inovativos, criativos criaturas. Quando conseguimos nos libertar progressivamente das amarras de nossas antigas crenças, então somos capazes de reconhecer que nós mesmos somos responsáveis pelo que nos cerca e nos acontece, e ainda que temos a liberdade de modificar isso tudo com o leme de nossos pensamentos e o motor de nossos sentimentos. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram pensamentos. Também é importante tornar claros nossos objetivos e ordenar os pensamentos, assim como cuidar do motor e alcançar a força emocional necessária para a realização de desejos. Conhecer a força do pensamento positivo é praticamente a base ou o princípio para nos dedicarmos aos sentimentos resultantes disto. Algumas pessoas, muitíssimo surpresas, entusiasmadas, que acabam de se confrontar com a incomensurável força dos sentimentos, acreditam que tenhamos cometido um erro no passado, por termos perdido muito tempo
ocupados com forças mentais. Elas, porém, se esquecem de que nossos pensamentos é que geram sentimentos, pelo menos uma boa parte deles. Muitos pensamentos repetitivos, no fim das contas, tornam-se um sentimento. Eles são como uma espécie de pensamentos compactados. O sentimento nos mostra apenas, completamente, o quanto estamos conectados à força elementar dentro de nós e nos leva em direção aos nossos desejos do coração. Mas em que grau estamos ou não conectados é o fruto de que em algum momento geramos em nossos pensamentos através das constantes repetições. A questão não é o sentimento ou o pensamento. As duas coisas se interdependem. Este é o livro da semana. Mensagem maravilhosa, sabedoria do coração. Aqui está a dica desta semana. E espero que você tenha gostado e ouça muitas vezes esta mensagem que realmente te leva a grandes conexões, porque nós, através de nossos pensamentos e sentimentos, podemos sim modificar o ambiente ou até aqueles que estão ao nosso redor. Mas hoje eu acho que é bem pertinente o tema com o nosso convidado. E eu quero apresentar para vocês, ele já esteve aqui falando anteriormente sobre construções ou uma arquitetura ecologicamente viável ou sustentável, como vocês desejarem. E hoje ele vai falar sobre arquitetura assim pelo mundo, sabe? Com foco na espiritualidade, ou melhor, no esoterismo. Então eu vou fazer um monte de perguntas, porque eu sou bem leiga, mas a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse tema. Então, boa tarde, Rogério, tudo bem? Boa tarde. Muito bom. Vamos dar boa tarde aqui ao estúdio também? Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Kátia, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Ah, eu tô cansado, viu? É mesmo? Ah, tô cansado. E hoje ainda tem o Papo de Boteco, você não está assistindo o segundo tempo do Jogo do Brasil, Pois está aqui ao vivo. Tô perdendo aqui o segundo tempo do jogo, mas tudo bem, depois o pessoal chega e me conta como é que foi. É verdade. E a gente faz o programa aí. É verdade. Mal duro é aguentar São Paulino, isso é a pior coisa que existe. O nosso convidado, infelizmente, é São Paulino, né? Fazer o quê? Nada é perfeito nesta vida, mas vamos lá. E para as pessoas que desejam interagir conosco, Marcelo? Isso, para ficar fácil aí, pode clicar na palavra login aí embaixo, né? Vai aparecer lá para você colocar seu username, você coloca seu username e clica novamente na palavra login. Aí depois disso é só você interagir aqui, escrever a mensagem que você quer e clicar no sei. O Mualvari, não sei como é que fala aí, se eu falei certa pronúncia, tá desde cedo aqui esperando para começar o programa. Que bacana. E boa tarde, mano, sorria pro Rogério aí, ó. Nosso abraço para o Murilo é de Belo Horizonte, irmão aqui do nosso convidado no sentido, né, mais filosófico aí do que eles seguem. Então, nosso abraço a Belo Horizonte, tá bom? Débora, boa tarde. Boa tarde, Kátia. Tudo ótimo? Tudo jóia. Que bom. Então, vamos fazer um programa maravilhoso. Eu apresento para vocês meu convidado como arquiteto e PhD em arquitetura. E vamos entrar no assunto, né, Rogério? Vamos lá. O que você acha? Acha não. O achismo é uma coisa muito comprometedora. Eu costumo dizer que quando a gente acha, a gente já começa errado, né? Mas me fale, quais são as principais construções no mundo? Você que já viajou bastante, você vai falar um pouquinho disso também. Me fale um pouquinho dessas construções maravilhosas que existem no mundo. Bom, vamos começar pela parte antiga, né? Que seria as pirâmides, vamos dizer assim. Sim. Você que já esteve no Egito, você sabe muito bem como é que é aquilo. Sim, Há maravilhoso. alguns conceitos de construção, ao meio de crenças esotéricas, de achismos, muito a respeito das construções egípcias, por exemplo. Como o homem, vamos supor, hoje data a mais antiga por volta de 35 mil anos atrás, a primeira construção egípcia, que é uma das pirâmides.
Ah, porque foi os ETs que construíram, que é gente de outro mundo, são pessoas que vieram de Atlântida. Nada mais que achismo, são tudo achismo. Isso tudo relaciona-se à única ciência perfeita no universo. Chama-se matemática. Quem domina matemática, ele domina qualquer tipo de ciência. É a única ciência exata no nosso universo, é matemática. Você pode pegar desde a construção, a geometria, a geografia, a história, a própria ciência em si, a medicina, tudo. Você vai chegar, tem um ponto lá que é o que? A matemática. A matemática é tudo, é a única ciência perfeita e é a única que comprova qualquer coisa. Desde a prova de que a Terra não é o centro do universo, e sim do nosso sistema solar, e sim o Sol, que a gente faz o movimento de translação e rotação em volta do Sol. Sim. Todas essas partes vêm de lá do fundo. Então o que é? Vem tudo da matemática. Mas assim, dentro das suas pesquisas, dentro da questão mesmo da sua profissão como arquiteto, você acredita que aquelas pedras, todos aqueles movimentos, hoje existem muitos documentários até, eu tenho visto vários sobre o Egito, sobre as construções antigas, porque eu sou uma pessoa que eu amo mesmo o Egito. Para você tem então uma explicação viável? Sim, lógico, tem que ter. Enquanto um chega e fala que houve uma máquina, que um ser de outro planeta veio, pegou uma pedra e colocou lá em cima. Bom, se a pessoa tinha esse ser tinha essa máquina que ele levitava a pedra, por que então tinha que quebrar pedra com pedra? É verdade. Por que tinha que aquecer pedra e jogar água na pedra para poder quebrar, para poder fazer toda a parte de... Marcelo, alguma pergunta? Não, o irmão do nosso entrevistado aí, essas construções estão iluminadas em Pitágoras, no estudo da geometria sagrada, que regem os movimentos do universo. É verdade. Eu ia falar sobre a geometria sagrada porque eu adoro. Está muito ligado hoje aos conceitos. Geometria, o que ela é? A geometria é justamente aquilo que eu estou falando. A geometria é a base, faz parte do quê? É matemática. Da matemática. A matemática é a base de tudo. Sim. Geometria, até a parte de estudo de ângulos, tal, o irmão sabe muito bem disso, que a gente vem de uma ordem que são os principais construtores, os primeiros construtores nesse mundo. A gente detém, não nós, mas os nossos antepassados detêm esse tipo de construção, a ciência desse tipo de construção. Então, vem meio a isso, como uma pessoa na Idade Média passava o conhecimento de aprendiz para aprendiz até chegar num ponto e vai se elevando. Assim era como os egípcios, a gente também mantém dessa forma, os egípcios começaram com isso. Antes dos egípcios a gente tem os mesopotâmios, a gente tem o berço da própria humanidade, hoje a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, que é onde nasceu a humanidade, onde nasceu a escrita, a Torre de Babel, e assim por diante. É verdade. A Grécia depois, que também assim tem uma arquitetura maravilhosa. O que você vê assim, eu particularmente, eu acho que tem técnicas modernas, mas muito das antigas hoje, da antiguidade. Como que vocês trazem? É bem interessante, porque a técnica das construções modernas e as antigas não mudaram nada, só mudou as ferramentas. É verdade, né? São as ferramentas. O mesmo jeito que se media pode chegar em qualquer construção, a principal, qual é as ferramentas especiais que tem em comum? É a trulha, que é a colher de pedreiro, o esquadro, o compasso, a régua, o prumo, o nível. São coisas que foram criadas lá atrás, lá na construção da pirâmide, a construção de vários templos, aí vem vindo por isso. Mas as pirâmides construídas no Egito são bem diferentes daquelas que são construídas, por exemplo, no México? Não, não são. São muito parecidas? São muito parecidas. Eu acho que o que tem no México, eu já tive no México, já tive uma das pirâmides mais antigas hoje, na Mesoamérica, que é no momento, deu um branco. Belize tem uma construção que é uma das mais antigas da Mesoamérica, e pode ver que a técnica mesmo eu acho até mais complexa que as pirâmides egípcias. É verdade. Eu ainda não estive lá, mas dizem que sim.
E já pude também absorver alguma informação disso. Só para você ter uma ideia, o que é a Mesoamérica? Você teve no Egito e a gente está hoje aqui. O que seria essa construção? A diferença. A complexidade dessa, embora elas quase se coincidem em datas de construção, você tem, no Egito você tem um deserto, um céu limpo, o tempo todo você tem todo alinhamento estelar, que é tudo mais fácil, que é a parte da astronomia, que provém também da matemática. Matemática. Aí você tem na Mesoamérica um clima tropical, você tem mata fechada, mata fechada, influências de tempo, de temperatura, de oceano. Então, assim, altitude, coisa que não tem lá no Egito, é bem diferente. E a preservação? E a preservação contém a mesma coisa. Você pode ver que a diferença da preservação, por que é da Mesoamérica são mais resistentes que as egípcias? As egípcias eram feitas basicamente em arenito. Havia os granitos mais resistentes, porém eram só para a parte de fora. Sim. Ou algumas coisas a parte interna, que é onde faz sustentação. Aqui, na Mesoamérica, você vê a construção é toda em granito. Portanto, é até mais difícil de cortar do que o próprio, de trabalhar do que o próprio arenito. O arenito é bem mais fácil, bem mais poroso, mais fácil de fazer a erosão, que eles usavam a construção, o cisel de cobre e o malhete de madeira, que era usado para fazer esculpir as pedras que eram usadas no Egito. E depois eles lixavam com areia e a pele do camelo. Dobrada, eles colocavam a areia do deserto e aí iam polindo com a pele do próprio camelo. Tadinho dos camelos. Então é onde sejam feitas algumas coisas. Agora aqui a gente não tinha camelo, a gente não, né? Pelo menos. A Mesoamérica não tinha camelo, tinha lhama, mas não tinha camelo, não tinha areia para poder fazer, e o granito para polir é bem diferente do que a própria. Não tinha cobre, era usado somente seixo de rio, que era uma pedra mais dura que tinha, que era usada para fazer esculpir mais o granito. Trabalhoso. Muito mais. Mas maravilhosos, né? Independente de qualquer coisa, vale a pena. Mas me fale um pouquinho das suas viagens, sua visão sobre a arquitetura do mundo. Você já esteve em vários locais que determinam não só pontos que nós podemos falar, pontos holísticos ou pontos energéticos do planeta, mas também com construções e uma arquitetura muito linda que hoje levam muitas pessoas até lá, Índia. Sim, a construção Grécia. Basicamente são nesse ponto. A Grécia usava muito o mármore e o próprio arenito para construir. São complexos que seriam, a gente levaria um programa só, um ou dois programas só para falar sobre materiais, a diferença de materiais. Onde são materiais mais fáceis de ser trabalhados. Né? Certo. Então você tem lá uma torre na Grécia. A Grécia, o que acontece? A Grécia ela não é da mesma época que o Egito. Ela, na verdade, ela copiou muita coisa do Egito para poder fazer. Já é daquela parte mais moderna do Egito, aí vem a construção dos templos e com as construções na Grécia. Tá? Aí você tem a Índia. A Índia também copiou. Porque são justamente o quê? Quando começa a invasão romana, se você pegar aos estudos anteriores, começa a invasão romana e Alexandre o Grande começa a tomar, começa a haver uma difusão que eles capturavam egípcios, construtores, escravizavam e levavam para outra parte do reino, e aí onde há a influência das construções. Tá? Sim. Aí vai para o Tibete, onde tem umas construções bem diferenciadas, e aí você vê o quê? Onde é que você começa a ver? Você começa a ver é adequado a cada região a escultura de seus deuses, né, que são feitos. Outra coisa, há essa difusão de ideias, entre outras partes, a amarração, sistema de corte de material. Então todos eles são muito parecidos. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, eu volto para cá, isso a gente está falando de 35 mil anos atrás. Aí, deixando mais recente, Cleópatra e tal, 10 mil, 8 mil, 10 mil anos atrás, que é essa parte. Aí você tem a América, a Mesoamérica. Né? Você vê que tem contemporâneo aos egípcios, entre 30 e 35 mil, e você passa a ter uma técnica bastante parecida com o que usava no Egito. Aí eu te pergunto. Para mim,
Pergunto, algum egípcio veio para a América? Veio. Então eu tenho a verdade. pergunta aqui, ó. Vamos lá. A pergunta do nosso irmão, como é que é o nome dele? Murilo. Murilo Alvarenga. Alvarenga, Murilo Alvarenga, que tá só Mu Álvares, né? Então Murilo Alvarenga, como tudo isso chegou em pontos diferentes? É a pergunta dele. A matemática, a gente tem, é a mesma coisa, você tem vários cientistas hoje, a diferença de hoje praticamente não tem uma diferença quase nenhuma, isso é tecnologia. Até mesmo as referências que se existem do passado, deu certo, vamos copiar, não existe isso também? Vamos reaproveitar ou vamos utilizar a técnica. Ideia. Exatamente, só que aí que acontece, ao mesmo tempo que você tem Da Vinci na Itália, você tinha contemporâneo a ele Zaratustra, não tinha nada a ver, nunca se conheceram, nunca se viram, nunca sabiam de nada, porém tinham uma ciência bastante parecida. Então, mais ou menos por aí. Eu acredito que o universo é assim. Existe um conceito, existe uma ciência, existe um ponto. E muitos se nivelam e se baseiam naquilo. Mas a gente vê, por exemplo, Machu Picchu, né? Lá é um local muito frio, também tem muita altitude. Tantas pessoas vão lá. E o que existe? Existe um polo energético. Não necessariamente uma arquitetura, algo... O que acontece? Ali a gente fala de polo energético, justamente porque são vários elementos que entram junto aí. Vamos supor, tem o xamanismo, quer queira, quer não, uma pessoa que vai a um lugar desse, ele vai em busca de algum conhecimento, que ele crê em uma outra... Um ateu, se ele for no Machu Picchu, para ele não é nada. É verdade. É uma pedra em cima da outra e acabou. Ele vai a passeio. Entendeu? Não é arquitetura, não é um polo energético, não é xamanismo que vai fazer, nem as drogas que vai provar lá, que normalmente acontece, que vai fazer com que o local passe a ser especial. Para ele é uma pedra em cima da outra e acabou. Mas o local também é especial. Sim, especial. Ele teve, aí que acontece, porque os incas tinham seus templos maravilhosos. Exatamente, também, mas né? pode ver que todas as construções, sejam elas egípcias eu vou voltar à parte egípcia mais uma coisa. Egípcios até chegaram à perfeição, que levou mais ou menos 7.800 anos, a 8.500 anos, ela foi tentativa e erro. Foi testando em tentativa e erro. A prova é a pirâmide de degrau, a pirâmide inacabada, a pirâmide torta. Você vê que começa um sistema. E as próprias pirâmides em si, que seriam usadas para todos os fins como um mausoléu, como uma tumba, não foi encontrado ninguém morto lá dentro. É verdade. Ninguém foi feito. Alguma pergunta, Marcelo? Tem uma pergunta minha, pessoal, falando de Machu Picchu, que eu vi um documentário recentemente sobre Machu Picchu. Sim. Sobre a parte da funcionalidade da cidade, né? Que a luz do sol entrava por uma janela, saía pela outra, ia para casa da outra pessoa e fazia toda essa... Machu Picchu ela tem sistema de esgoto, tem sistema tem sistema de hidráulica, água, ela tem todo o sistema que acontece. Isso e vem da tentativa e erro. Quem é que construiu Machu Picchu? Ele construiu a cidade de Nazca, ele construiu Machu Picchu dentro da Mesoamérica. Mas a minha pergunta, mais nova. Minha pergunta é outra. Seria a outra, mais nova de né? todas. É outra. Sim. O cara fizeram isso há anos atrás, né? Sim. Os arquitetos de hoje em dia emburreceram, porque você vê umas construções aí que... Depende do arquiteto. Eu vejo muita coisa aí que você vê assim, eu vejo banheiros sem janela, eu vejo algumas coisas assim meio estranhas, né? O que acontece? Isso aí, com certeza, ganância? O que acontece? Não, isso aí com certeza é uma obra que não teve um arquiteto envolvido no meio, entendeu? Então... o reaproveitamento de material e alguém que... Você vê, tem até algumas imagens que aparecem na internet, porque até vê assim, a importância de contratar um arquiteto. Aí você vê alguns erros de construção absurdos. É verdade. Bem, e o Murilo faz uma pergunta aqui, ó. Mas agora aí vai para a cunhada Kátia. Sim. É inconsciente patominesico, não sei nem ler isso aqui. Nesse caso, não é um fator do subconsciente que tenha transferido em pontos diferentes encarnações. Encarnações trouxeram essas evoluções.
Tenho certeza disso, porque todas as pessoas que viveram lá provavelmente trazem alguma coisa para a gente hoje, para esta modernidade ou para esta lembrança. Bem lembrado, viu, Murilo? Muito, muito. E entra justamente dentro daquilo que ele mesmo perguntou, porque tantas vezes se repetem o mesmo conceito, a mesma arquitetura passada. É tentativa e erro, Né? a tentativa e erro. Eu tenho uma visão um pouco mais cética nesse ponto, né? Embora a gente vá, cada um tem a sua crença, Claro. e chegando nesses locais há uma certa uma descarga de emoções muito grande. Você teve isso, eu tive isso, como, por exemplo, eu não vejo o Egito como o meu ponto de que seria meu êxtase, vamos dizer assim, de emoções na Dentro construção, da arquitetura. dentro da arquitetura e dentro de crenças e assim por diante. Eu me senti melhor na Escócia, onde tem a construção da Idade Média, né, dentro de quem é maçom sabe disso, que é a Capela de Roslin. Então, assim, ali eu tive provavelmente a mesma emoção que você teve no Egito. Tenho certeza. Na própria Itália, em alguns lugares que eu fui, e eu morei lá, Roma, Coliseu, eu tive muito mais emoções muito mais afloradas, mais sensitivas do que o próprio Egito. Entendi. Falando nisso, o Coliseu, quando eu estive lá, eu fiquei maravilhado também com aquele encaixe das pedras, aquela coisa. Exatamente. Aquele São técnicas. estádio, né? Oh, por que demora tanto fazer um estádio hoje? Naquela época eles faziam, não tinha equipamento nem nada. Tem alguma explicação? Copa, né? Tem alguma explicação pra isso? Aquela época É político o problema? O que não, que é? o problema é que naquela época era mais trabalho escravo, né? Com exceção dos egípcios, que egípcio ele não aceitavam escravos para construir seus templos, era a construção que é um emprego muito grande de gente, e assim... Utilizavam muitas pessoas. Exatamente. Né? E agora no Coliseu, Roma, você vê, ela durante 5 a 8 séculos, ela dominou o mundo. Então ela escravizava outros povos e trazia. Isso participou dos egípcios, ali teve técnicas egípcias, teve técnicas gregas, algumas técnicas que hoje a cidade de Siracusa, que é uma arquitetura muito mais complexa do que tem no próprio Egito, e eram técnicas que eles aproveitavam para fazer o Coliseu, alguns banhos e assim por diante. A Grécia também utilizou muito esse tipo de... Exatamente. Legal. E me diga assim, conservação. Onde você, dentro das arquiteturas, desses locais expostos, né? A conservação, qual lugar? Qual a sua dica? O que você A vê? construção depende muito do material. Sim. Tá? Vamos supor, naquela época, para você conseguir alguma tinta, alguma coisa, era baseado em animal, vegetal e mineral. Hoje você tem a parte que são os derivados de petróleo, você tem a própria madeira ainda, que fornece algum tipo de tinta, a parte mineral toda, mas tem a ciência que foi desenvolvida no acúmulo de conhecimento daquela época para cá. Né? Michelangelo já trazia as aquarelas de Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, foi com clara de ovo e algumas substâncias minerais. E hoje você vai adquirindo com o tempo alguns materiais idênticos àqueles com maior resistência. Hoje mesmo tem uma pessoa nos Estados Unidos, é um indiano, que ele está construindo, ele já desenvolveu uma tinta que ela prevê limpar toda a nossa atmosfera, que ela é base de um silicato de titânio. Ela vai ser usada na tinta, ela depois de seca, ela vai ter lá a dureza de um diamante. Você vai pintar a tua casa, você vai repintar a tua casa depois de 100 mil anos. Nossa, Então, que bom, mas deve custar caro, né? Os 100 mil anos deve custar caro. Essa tinta, ela promete, ela prova que ela recebe esses... um exemplo, a cidade de São Paulo, se ela pintasse hoje todos os prédios com essa tinta, O ar seria muito melhor. Seria mais limpo, porque ela recebe a tinta, com o acúmulo de CO2, ela com a energia do sol ela catalisa e
transfere para a atmosfera oxigênio e hidrogênio. 2 gases completamente. Então a gente pode pensar assim, então daqui a um tempo nós vamos ver a ciência que foi utilizada em Dubai para ver a duração disso tudo, porque ali é pura ciência, o local foi fabricado, o local foi feito, construído, arquitetado. Nós temos hoje, além de Dubai ele é um segundo plano. Certo. Tá? Hoje, Abu Dhabi, ele está mais à frente. Abu Dhabi, ele conseguiu fazer tudo que tem em Dubai. Não, é lógico. As ilhas artificiais, aquelas coisas todas, que eu acho tremenda besteira, mas cada qual. Você quer um intervalinho agora? Nesse instante? Não, que acabou o jogo 1-0, só para avisar o nosso São Paulino aí. 1-0 pro Brasil, tinha 3 São né? Paulinos jogando, pode ter certeza. Bom. Por isso não perdeu. Mas voltando a Abu Dhabi, pra gente... Abu Dhabi, ela tem a construção, a base de construção de Abu Dhabi foi implementada em Dubai, é lógico, com outros olhos, uma ganância muito maior. Eu tive lá e eu vi muito bem como é que era isso, que chegou a época que eu conheci a Dubai, ela tinha 50% de todos os guindastes do mundo. Então, era incrível aquilo. Você construía um prédio, você chegava, tinha um prédio, hoje está na fundação, daqui 2 semanas você voltava, ele já estava na 3ª laje. Era coisa incrível. Ali é o marco da onde chegou a arquitetura e a engenharia no mundo. Mas, assim, a gente vai ver em breve o que vai acontecer, essas mudanças climáticas, se foi acerto, se foi erro. É verdade. Então, assim, acho que vai começar. Nós vamos ver o que a mão do homem, o que ela é capaz de fazer e também causar, né? Com certeza. Vamos para o intervalinho e eu volto daqui a pouco com você falando sobre templos e igrejas, que é uma coisa que eu gosto também. Já voltamos. Nesses tempos de crise, fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o maior jornal da Zona Leste tem a solução. Gazeta Penhense, a solução para a sua empresa. Anuncie 2647-7794. Nós vamos falar das igrejas dos templos. Olá! Voltamos. Este é o programa Sol de Gás Espiritualidade com Consciência. Espero que você esteja acompanhando essa entrevista maravilhosa aqui com o nosso convidado, Rogério de Almeida, que é arquiteto e PhD em arquitetura. E voltando a falar do tema, sobre os templos, sobre as igrejas. Você deve ter visto muitas, né? Brasil afora. Sim. O que você pode me falar dessas arquiteturas? O que mais te marcou? O que é bonito de se ver? Não, primeiro que eu acho assim, em templo e igreja não tem nada feio. Então, todas são perfeitas. É verdade. Você pega na Idade Média, onde a construção eram técnicas rudimentares, que vem lá do aprendizado no Oriente Médio. A influência dos mouros, quando saiu durante as cruzadas e foram para a Europa, e de lá começaram a difundir suas técnicas de construção, e aonde vem os construtores de igrejas, hoje que eu faço questão de falar que faço parte dessa ordem, que eu adoro, e é assim, a filosofia de vida maravilhosa, são os maçons. Os maçons nada mais é do que construtores. É verdade. São construtores. Então, significa construir, vem do inglês e do francês, né? E aí você pega uma igreja como a Catedral de Notre Dame. Aí você tem a Catedral de Notre Dame e você tem toda a construção dela. Ela, por incrível que pareça, é por música aquilo. São letras de músicas em sinfonias. Foi falado aqui já antes por um dos seus convidados, Fred Johnson, se não me engano. Isso. E aonde os construtores usavam músicas, letras de músicas, e você entra dentro de uma igreja dessa, você percebe a acústica perfeita. No Brasil a gente só tem 2 que tem esse tipo de construção, que foi estudado, que eu conheço bem. 2 no Brasil não, são 2 em São Paulo. E são perfeitas. Aqui na cidade de São Paulo a gente tem, aqui na
na Água Rasa, a igreja Nossa Senhora de Lourdes, e nos Jardins, a Capela de São José, que é toda feita em pedra, que, para quem quiser saber o que é uma construção por música, é visitar essas duas igrejas. Toda a parte de acústica é constituída, não é em microfone, não é nada, é simplesmente na própria construção. E da onde vêm todos os construtores. Até 1317, que foi o fim dos Templários, é onde carrega-se muitas essas técnicas, né? Depois, dali para frente, em 1712, quando apareceu os maçons, começa a aparecer os maçons na Europa, é da onde vem essas técnicas, que é passado esse conhecimento de aprendiz por aprendiz. Não de pai para filho, mas Sim. de aprendiz para aprendiz. Muito interessante. Bem, e eu acredito que no nosso mundo, né, no nosso planeta, existem tantos lugares maravilhosos. Qual o local que mais te marcou? Ou qual a arquitetura que mais te atrai? Assim, me atrai muito, se existisse muito, seria hoje, eu gostaria de ver os Jardins Suspensos da Babilônia, mas o que me marcou muito foi o Roslin, que muita gente deve ter visto no Código da Vinci, no livro, no filme, né? Mas procura hoje na internet, buscar no Google a Capela de Roslin. Roslin foi construída antes do descobrimento da América. E ali você encontra esculturas como milho, que só tem aqui na América. Não tinha, no período só tinha aqui na América. A própria Babosa, ali tem significados entre figuras pagãs e cristãs, você tem algumas coisas egípcias, então ali englobou todas as técnicas. Então, assim, você vê uma construção que foi feita, esculpida em granito, manualmente, onde não haveria moldes, não haveria nada naquela época, era somente matemática pura e arte, não tem como. São técnicas empenhadas que somente pessoas gabaritadas, que passou por um longo processo de construção, poder fazer. A própria Catedral de Notre Dame, ela levou 170 anos para construir. Quem começou a construir não chegou a ver ela terminada. Que é uma pena, porque é lindíssima, né? É belíssima. É uma excelente... Bem, dica para você que gosta de viajar. Eu espero, sem dúvida nenhuma, conhecer esses lugares. E Escócia, Irlanda, são países maravilhosos. Não precisa ir tão longe. A própria Colômbia traz alguma coisa. A Colômbia tem uma mina de sal que os próprios mineiros esculpiram imagens lá dentro, que é incrível. Imagino. Pois é. Bem, eu ficaria a tarde toda falando sobre isto. Mas você não vai embora, você continua aqui. Nós vamos para a nossa previsão do tarô, porque o programa tem 1 hora, né? Mas a gente esquece certas horas. Mas vamos lá com a previsão. Fique aí no seu cantinho que eu já volto, viu, Rogério? Muito bem. Hoje eu trouxe um tarô diferente, em homenagem ao nosso convidado, o tarô de Marsella, mas ele é conhecido como tarô Leonardo da Vinci. Nós vamos trabalhar com os arcanos maiores e menores. Para quem sabe como é composto o tarô de Marsella, saio da mesmice hoje para algo diferente. Então vamos começar com o signo de Áries. Aqui. Muito bem. Nós temos cartas extremamente fortes, onde fala de um período cíclico, algo que hoje precisa ser transformado em sua vida. Começou devagar. A roda da fortuna, ela tende a te levar para algo muito maior. E as cartas falam de muita racionalidade, muita integração com aquilo que você acredita, Ariano. Então, aquilo que estava por começar, aquilo que você, de alguma forma, colocou em andamento, tende a ter o seu percurso de uma forma muito forte. Muito bem. Vamos agora para o signo de Gêmeos.
Não, nós vamos para Touro. Antes que você me corrija, Débora. Taurinos. Nós temos cartas de muita força, de muita integração. Onde a carta do imperador é aquela carta que fala, vamos construir, vamos racionalizar, vamos de fato equilibrar e colocar a estrutura naquilo que eu busco. Que tal usar também um pouco da minha astúcia, um pouco daquilo que eu sei que é a minha manha, a minha desenvoltura, a minha flexibilidade para alcançar aquilo que eu tanto desejo nesta semana. Faça isso, Taurino. É uma boa saída para você. Muito bem. Agora sim é Gêmeos. Geminianos. A carta do louco, ela reserva para vocês um pouquinho da pesos e medidas, o meio termo. É importante esta semana vocês não ousarem em nada. Se vocês vão viajar, se de repente vocês vão fazer um passeio diferente, tudo bem, faça, mas sem excessos e sem exageros, porque você poderá colocar a perder coisas muito importantes, até mesmo numa discussão, até mesmo no mal entendido, por estar totalmente desagregado do teu equilíbrio, tá bom? Então, muito cuidado com suas palavras, com suas atitudes esta semana, geminianos. Muito bem. Cancerianos. Carta da Lua fala para que vocês observem mais as situações, observe mais as pessoas, observe tudo aquilo que está ao seu redor. Existem pessoas muito integradas à sua vida hoje que colaboram, mas também existem aquelas que hoje não estão contribuindo tanto. Então, muito cuidado com as pessoas que você está agregando para a sua vida. A carta da Lua vai mostrar o lado negro e o lado positivo destas pessoas. Quem tem olhos para ver, verá. Então, enxergue. O ciclo pede para que você tenha cautela, então, com o seu ciclo social. Muito bem. Leão. Em cartas extremamente positivas para este signo. A carta do mundo é a carta de grande valor dentro dos arcanos maiores. É a carta do triunfo, a carta do pleno êxito. Eu alcanço aquilo que eu desejo. Então, para esta semana, você gera a vida, gera novamente as possibilidades. E recupera através do 10 de copas, que é a carta mais produtiva e benéfica financeiramente para vocês. Apenas se defenda do mundo, não coloque isto para que as pessoas saibam. Guarde um pouquinho dos seus segredos, porque o 9 de paus fala exatamente isto. Guarde para você o seu triunfo. Se as pessoas estiverem ao seu lado, elas compartilharão, porque elas verão a sua alegria e a sua vitória. Virginianos. Pulei? Não, né? Para este signo, a carta da força, ela sempre representará o melhor. Você sempre tem aquela força quando você precisa. Você, além disto, você tem energia extra das suas proteções, daquilo que você acredita, sua fé pura e genuína. Essa semana provavelmente você passará por algum teste, na qual você provará a sua fé, mas você sairá vitorioso, tá bom? Muita força, que todos os leões, todos aqueles seres que estão dentro de você, que é a tua grande força de conquistar, está aí, para você, vitorioso, virginiano.
Muito bom. Libra. Librianos tem aqui a carta do Sol. Ela ilumina todo o horizonte. Ela mostra que também, através da visão expandida e toda a sabedoria através do conhecimento, vai enrijecer muito mais o quê? As suas convicções, aquilo que você busca. Então, para você que está guardando uma resposta profissional, seja de crescimento, de expansão, ou mesmo uma notícia de que você busca um trabalho, uma semana muito forte para isto. Caso você ainda não tenha nada em vista, invista esta semana, porque é muito favorável, tá bom? Use mais cores energéticas, o laranja, o vermelho, até mesmo você poderá usar o branco, mas sempre visualizando um calor aqui no seu chakra cardíaco e no plexo solar. Escorpião. Justiça para vocês simboliza muito. Este signo sempre traz a verdade. Ele traz a verdade nua e crua para todos. Então, esta semana, a verdade ela é muito boa, ser justo mais ainda. Mas procure não conflitar tanto, não impor tanto. Porque muitas vezes nós temos esse senso de justiça e nos tornamos os donos da verdade. Isto não é legal. As pessoas podem não entender esse seu momento e nem te compreender, deixar você falando sozinho, e quando você olhar para os lados, você estará sozinho mesmo, tá bom? Então, contenha um pouco mais seus impulsos, né, do dono da verdade. Aí você vai ter companhia. Mas isso não significa que você não precisa enxergar as verdades, né? Sagitarianos. Grandes transformações e mudanças para vocês. Fala também de mudança de ares. Então, provavelmente, você saindo de um local para outro. Muitos sagitarianos vão fazer o que eles tanto amam. Viajar. Então, viaje, mude de ares, respire ar puro, contato com a natureza. Só tome um pouquinho de cuidado com os gastos desnecessários. E saiba poupar o seu dinheiro onde você coloca quando estiver no local que você desconhece, para não ter nenhuma perda, ok? Capricornianos. O sentido de mudança para vocês, capricornianos, é algo mais doloroso. Então, muitos estarão com os seus sonhos aqui quebrados. Pessoas que planejaram uma viagem, planejaram algumas coisas para esta semana, não vingarão. Não significa que algo terrível vai acontecer, não. Apenas aquele projeto ou aquele planejamento não acontecerá. Não se puna, não se culpe. Pense que o melhor vai acontecer numa situação ou numa época mais considerável, tá? Não chore. Aproveite e descanse. Aquarianos. Grandes transformações para vocês, aquarianos. Só que vocês precisam pensar assim: muitos daqueles que estavam ao seu lado no momento que você estava bem, provavelmente trairão sua confiança. Por quê? Porque existem muitas diferenças na vida. O movimento e o ciclo da vida é muito rápido. Ora você está por baixo, ora você está por cima. E assim é com todos. Todas as pessoas têm seus altos e baixos. E muitas vezes você se coloca numa situação de inferioridade. Não faça isto.
sabe? Coloque-se onde você está, como uma pessoa equilibrada, uma fonte geradora de luz e de produtividade. As mudanças virão, independente de quem está ao seu lado. Mas cuidado, de fato, para que as pessoas que um dia disseram estou com você, estavam por interesse, ok? Aqui encerramos com o signo de Peixes. É um signo extremamente emotivo. E nós temos uma semana muito, muito gostosa para vocês. Fala de amor, de carinho, de integração, mas fala também de mistérios. Então, cuidado com os ciúmes, com a possessividade, né, na relação. Principalmente se você vai para uma núpcias, para uma lua de mel, para uma viagem com o seu companheiro, com a sua companheira. Não coloque aí o temperinho dos ciúmes, porque vai dar problema. Então, vamos moderar, vamos equilibrar sentimentos, tá bom? Muito bem. Mas a dica da semana, sem dúvida, é aqueles que viajam, excelente viagem, mas saibam muito bem colocar as coisas nos seus lugares. Porque muitas vezes viajamos e acabamos cometendo excessos. Não cometa excessos, não é mesmo? Com certeza. E hoje nós demos tantas dicas de lugares tão maravilhosos. Espero que na sua agenda de viagens esteja um desses lugares. E assim, Rogério, para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, de arquitetura ou de restauração, que eu sei que você também tem, né? Também tem os seus estudos em cima disso. Passa um pouquinho dos seus contatos. Tá, eu tenho meu site, né? Ok. Que é o http://, R de rato, B de bola, A de amor, consultoria.webnode.com.br. rbaconsultoria.webnode.com.br. E o meu celular, que é o 7565-3817. Você pode repetir pra gente? 11? 7565-3817. Ótimo. 24 horas por dia. E sua mensagem para os teleinternautas que acompanharam, que ouviram sobre o seu trabalho, você se coloca à disposição para essas dicas, Sim. Algumas questões dessas viagens? Sim, enfim. tem no meu site, tem algumas coisas, tem algumas obras que eu fiz, lá por volta de 1.200, 1.300 obras, Certo. Principalmente no exterior. Tem lá tem algumas dicas também da parte de arquitetura sustentável, que são as casas de eucalipto, que é usado na área rural. Hoje também já estamos conseguindo trazer para a cidade, né? Tem algumas técnicas que eu vou começar a trazer agora, que no Brasil a ABNT liberou um sistema de construção que é bem parecido com o sistema americano, que vai baratear bastante, o custo vai ficar bem mais em conta. Então estou buscando. E quem é aluno de arquitetura pode entrar lá e deixar dúvida, e assim que possível eu respondo. Perfeito. Não para emprego, viu, gente? Quem sabe, né? Daqui a pouquinho, daqui a pouco. Alguma coisa, não é? Exatamente. Eu te agradeço. Nós estamos nos momentos finais. Eu quero agradecer a todos. Que bom que o Brasil ganhou, né? Mas hoje no Papo de Boteco você vai saber mais detalhes sobre essa vitória e também todos os campeonatos. Eu deixo de lado sobre o meu time, né, Marcelo, o nosso. E para a semana que vem nós voltamos com novos temas, com novas situações. E eu deixo aqui o meu contato para que você, interessado em fazer um curso de tarô, interessado em workshops, rituais, palestras, grupos de estudos, os atendimentos, sejam online, seja por telefone ou pessoais aqui em São Paulo comigo, é o 11 3482 6381, 3482 6381 ou 9118 5320, ou meu site que é o www.soldegaia.com.br
www.jex.com.br. Eu tenho também a minha loja virtual, vendendo todos os meus cursos e atendimentos, que é http://katiagaia com i aí .webnode.com.br. Eu agradeço. Para a semana que vem uma surpresa extremamente agradável com a convidada que eu trarei. E eu deixo aqui o meu abraço a todos os amigos, a todos vocês que nos acompanham. Até a próxima semana. Excelente feriado a todos.